A defesa do ex-presidente Lula apresentou agora a defesa final e as alegações finais e diz claramente que uma prova de que o senhor foi um juiz parcial é o fato de o senhor ter aceitado ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o caso do ex-presidente Lula, ele faz parte do meu passado, não faz parte do meu presente nem do meu futuro, né? O fato objetivo é que a decisão que proferi de condenação do ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, por 3 embargadores, que permanecem nas suas posições. O que existiu ali, e o que ainda existe, aparentemente nem o fato de eu ter saído da magistratura dos processos eliminou isso, é um álibi falso de perseguição política, não é? Ou seja, existem os fatos. O fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, mesmo depois, foi saqueada, né? Num volume, às vezes, sem paralelo no mundo. Quer dizer, não conheço todas as situações do mundo, mas vejam que a própria Petrobras oficialmente reconheceu em desvios 6 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi exatamente para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos que faziam parte daquele governo. E parcela do dinheiro, como foi reconhecido naquela sentença, foi beneficiar, inclusive, pessoalmente, o ex-presidente. Ou seja, esse álibi primeiro parte de um pressuposto que esse escândalo de corrupção não aconteceu. Quando aconteceu, debaixo das barbas, né, do ex-presidente. Ministro, menos de 20 dias de governo e o senhor já pegou vários abacaxis, né? O crime organizado no Ceará, o Batiste, que a Polícia Federal teve muita dificuldade para rastrear, e o Batiste acabou indo direto para a Itália, e agora esse decreto de arma que é polêmico, no mínimo polêmico. O senhor está com a impressão de que o Ministério é muito amplo e que talvez não fosse o caso dessa amplitude toda? Olha, desde o início eu tinha presente que os desafios iam ser grandes. O Brasil tem sérios problemas na área de corrupção, como foi mencionado, mas também crime organizado e crimes violentos. E o foco, eu já falei também publicamente, seria esse do Ministério. Além disso, tem outras pautas lá importantes, por exemplo, direito do consumidor, tem a Secretaria Nacional Antidrogas, tem também alguma responsabilidade na área de imigração. Então, desde o início eu sabia, o trabalho vai ser difícil, vai ser custoso, não tinha nenhuma ilusão quanto a isso. É claro que nesse começo do ano, talvez eu esperasse um pouquinho mais de tempo, né, para me acostumar com o trabalho. Mas aquela história, os problemas acontecem e nós temos que enfrentá-los da melhor maneira possível. O caso do Ceará, por exemplo, é algo que reclamava uma ação urgente. O caso também Batiste era algo que, um tanto quanto inesperado, né? A Polícia Federal prosseguia realizando buscas no Brasil, havia uma certa apreensão de que ele já tivesse deixado o Brasil, né? No final foi uma grata até surpresa ele ter sido capturado em outro país, porque afinal de contas o importante é que ele pagasse, afinal, pelos crimes que ele cometeu no passado. O Brasil cometeu um erro pretérito ao conceder aquele asilo com feições político-partidárias para ele, e isso gerou um certo estremecimento na relação que sempre foi muito boa entre o Brasil e a Itália. Então, o melhor a acontecer foi realmente que ele fosse preso e enviado para outro país. Havia, eu particularmente desejaria que ele tivesse vindo ao Brasil primeiro para depois ser enviado para a Itália. Não porque, como foi dito por aí por alguns, que seria um troféu, né? Não tinha nenhuma perspectiva disso, mas seria uma forma do Brasil demonstrar de uma maneira clara que não seria mais um refúgio para criminosos de qualquer natureza, e especialmente por razões político-partidárias. Mas, tendo sido optado por outro caminho, também não tem nenhum problema quanto a isso. Afinal de contas, como eu disse, o melhor mesmo era que ele pagasse pelos crimes que cometeu. Ministro, eu queria falar um pouco sobre o caso do ex-assessor Fabrício Queiroz, por conta das movimentações atípicas que o COAF, que hoje está na pasta do senhor,
ele identificou nas contas do ex-assessor. A minha pergunta para o senhor é no seguinte sentido: o senhor ficou satisfeito com as explicações que ele deu sobre essas movimentações? Não, veja que interessante. O COAF estava no Ministério da Fazenda, agora da Economia, tá? Isso há longo tempo. Ele já teve uma estrutura bem maior no passado. Ele estava com uma estrutura reduzida, né, 30 e tantas pessoas, chegou a ter 60 no passado. Nós trouxemos ele para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nós aumentamos a estrutura dele nessa reorganização do Ministério, então nós aumentamos a capacidade de trabalho do COAF, e o COAF vai poder trabalhar com toda a autonomia e com toda a liberdade, assim como os órgãos de investigação, os órgãos de controle. Então, o que foi feito? Identificadas movimentações financeiras atípicas de uma investigação do Ministério Público Estadual, envolvendo diversas pessoas, entre elas esse indivíduo. Isso foi recebido pelo COAF e foi encaminhado para o setor competente para a investigação. O que eu acho que não é apropriado, eu, como ministro da Justiça e da Segurança Pública, começar a fazer comentários sobre esses casos concretos, né? Seja para fazer uma afirmação num sentido ou no outro. Eu sei que no passado houve ministros da Justiça e da Segurança Pública, ou ministros da Justiça, que sentiam a vontade para agir como se fossem advogados, né, de posições ou membros do governo. Eu acho que isso não cabe ao ministro da Justiça ou da Segurança Pública. Cabe sim garantir que os órgãos de controle e investigação possam agir com a necessária autonomia. O senhor acha que esse é um caso para a Polícia Federal? Ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Esse indivíduo era funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi identificada essa movimentação atípica e isso tem que ser esclarecido, né? Mas tem que ser esclarecido perante os órgãos competentes. Não posso avocar o caso para o Ministério da Justiça. O senhor fica desconfortável com essa situação? Eu percebo que alguns ministros ficam numa situação desconfortável por se tratar justamente de um ex-assessor do filho do presidente. Eu acho que o presidente apresentou explicações no que se refere no que foi identificado ali, especificamente relacionado ao eventual nome dele, e os fatos estão sendo investigados e apurados. Ministro, o ministro Onyx Lorenzoni também foi citado aí em Caixa 2, ele já deu explicações. O juiz Sérgio Moro sempre foi muito implacável com essas questões. E agora o ministro tem um colega no Ministério devendo essas explicações. Isso lhe dá algum desconforto? Essa flexibilidade que o juiz não tinha e que o ministro tem é sinal de que o senhor realmente veio para a política e deixou o passado de magistrado para trás? Infelizmente, para vir para o Ministério, eu tive que abdicar da carreira de magistratura, mas isso não significa que eu abdiquei dos meus valores. Então, faço essas avaliações, né? Entra naquela linha assim, olha, não cabe a mim ficar tratando desses casos concretos. O que eu vejo do ministro, ele admitiu o fato e se disse disposto a pagar por eles. Muito mais do que outros fizeram no passado, certo? Então, ele está esperando as consequências do que ele, inclusive, admitiu. Isso me parece uma posição bastante louvável. Por outro lado, eu lembro de ter visto lá a atuação do ministro durante a época da discussão das medidas, e ele realmente foi um grande defensor, né, da aprovação daquelas medidas anticorrupção, que teriam se adotadas no ano de 2016, poderia haver divergência quanto a alguma delas, mas teria um impacto muito positivo para a restauração da confiança, né, dos governados em relação aos seus governantes. Então, ele fez um trabalho muito meritório e eu avalio muito positivamente essa posição. Na mesma linha, no atual governo, ele tem sido um árduo defensor dessa política intransigente contra a corrupção, por exemplo, de evitar o loteamento de cargos públicos, né? O que é algo, vamos dizer assim, que quanto tempo isso não acontece no Brasil? 30 anos? Né? Há quem que seja crítico, acha, olha, vai perder a governabilidade. Mas qual a governabilidade que nós queremos? A da grande corrupção, a chegar naquele ponto em que o governo é um problema de polícia e não uma questão de discutir políticas públicas? O que nós estávamos indo era para uma
situação de praticamente cleptocracia, governo de ladrões. Não existe governabilidade num governo de ladrões. O que existe é descrédito, desconfiança. E vejam o que acontecia na minha percepção. Chegou até um certo nível que o cidadão começou a desconfiar da democracia. Aquele saudosismo, né, de regime militar, de ditadura, era provocado por uma descrença da democracia. Aquele caminho que nos levava para a ingovernabilidade. Né? E não, me parece, seja esse o caso, essa opção virtuosa de romper com esse modelo. A parte do decreto era algo já previsto. Né? O presidente fez a promessa de campanha de que haveria essa flexibilização. Então, foi algo que foi construído de maneira a realmente cumprir essa promessa. Sobre o decreto, ministro, eu lhe pergunto, não teve uma flexibilização além do que o senhor esperava? Por exemplo, a questão, num primeiro momento, se colocava municípios mais violentos. Depois, o critério acabou englobando estados. Eu lhe pergunto se não foi excessiva essa flexibilização e se isso ajuda a combater a violência no país. Achei muito interessante que é muito cedo. O decreto saiu hoje e certamente vai ser melhor avaliado nos próximos dias. Mas achei muito interessante que ele recebeu críticas tanto de pessoas que eram contra a flexibilização, como de outras pessoas insatisfeitas por entender que a flexibilização havia sido insuficiente. Então, me parece que até um indicativo de que foi algo ponderado, que foi algo moderado. A principal ideia, veja, que a lei brasileira estabelecia, para se ter posse de arma, que é ter arma em casa, na residência, não poder sair com ela por aí. E veja, nós estamos falando de arma de uso permitido. Nós não estamos falando de fuzis, nem de armas automáticas, de um grande potencial de dano. Então, são armas, como, por exemplo, uma pistola, um revólver. Tem em casa, e a lei estabelecia, você não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter aptidão psicológica e, por outro lado, tem que ter treinamento técnico. Esses 3 requisitos não foram alterados, e nem me parece que devem ser. Por outro lado, a lei também falava em efetiva necessidade. Agora, o que é efetiva necessidade? O decreto anterior não esclarecia. Isso é ruim porque deixa entregue ao agente público responsável um espaço de subjetividade muito amplo, de discricionariedade. E até pode favorecer uma aplicação arbitrária da lei. Por exemplo, o agente ser movido por estereótipos. O Gerson Camarote tem cara de bonzinho, então eu vou dar uma arma para ele. Cristiano Lobo tem cara de malvado, eu vou negar uma arma para ela. Então é melhor, no fundo, que o decreto venha e elenque situações objetivas. Nessas situações, justifica-se aí a concessão da posse de arma. E, além disso, acho que o decreto fez algo muito importante, que é relevante, colocou de maneira muito clara, presume-se a veracidade do que é declarado pelo cidadão perante o Estado. Né? Que é uma nova maneira de tratar também o cidadão. Não se parte do pressuposto que o cidadão é um criminoso, que o cidadão é uma pessoa perigosa, que o cidadão vai fazer o uso indevido daquela arma. Agora, o senhor defendia que fossem 2 armas por pessoa, acabou ficando 4 armas, ou seja, um número bem maior, o dobro. E a questão da renovação automática, por que isso acabou vingando? Não seria natural que, com a nova regra, todo mundo que quisesse essa posse de arma fosse lá e se apresentasse novamente? Até para uma forma de cadastro? A questão dos municípios que o Camarote levantou, também gostaria de saber. A ideia era não ampliar tanto e acabou passando para todos os estados, porque todos os estados têm um índice de homicídio, de assassinatos previsto na lei. E os municípios não. Metade dos municípios não teriam condições de ter essa lei a seu favor, porque o índice de criminalidade é mais baixo, o índice de homicídio é mais baixo. Tem que se entender, sempre quando está dentro de uma proposição de uma política pública, como, por exemplo, a edição do decreto, sempre tem uma discussão intensa, né? E as pessoas muitas vezes divergem e há mudanças de posição enquanto essa política pública é elaborada. Tá? Então, o que se discutiu antes, no começo, e o resultado final, isso é algo natural
dentro da formulação de qualquer espécie de política pública, certo? Havia uma ideia inicial dos municípios, né? Mas me parece que a compreensão foi que seria melhor não haver essa distinção entre municípios haver essa possibilidade de obter e outros municípios não houvesse a possibilidade dessa flexibilização. No fundo, o decreto vai na linha dessa flexibilização e na compreensão de que existe uma parcela, embora o tema seja controverso da posse de arma, existe uma parcela da população que manifesta a sua aspiração, o seu desejo de ter a posse de uma arma em sua residência. As pessoas têm uma sensação de segurança maior e, por outro lado, em determinadas circunstâncias, essa arma realmente pode funcionar como um mecanismo de defesa, especialmente dentro de um contexto em que há uma violência significativa no país e que, por outro lado, os serviços policiais não são totalmente eficientes para coibir essa prática criminosa. O presidente fez uma promessa na campanha e esse decreto visou satisfazer a essa parcela da população que tem essa aspiração. Tem gente que não quer ter arma em casa, né? Perfeito. O decreto, ninguém é obrigado a ter uma arma em casa, mas respeita a opinião daquelas pessoas, num tema controvertido, a opinião daquelas pessoas que entendem que com isso elas se sentem mais seguras, com isso elas têm uma possibilidade de eventualmente reagir numa circunstância extrema.